Boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Que o Pai Oxóssi abençoe, que toda a Jurema Sagrada abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez aqui gravando os vídeos, né? Provavelmente você acha que vai para o canal do YouTube, que eu estou montando lá, mas um ou outro vai para o Instagram também. Tá ok, gente? Pessoal, é o seguinte, o tópico que eu quero dialogar hoje vai ser sobre conduta doutrinária. O que é uma conduta doutrinária dentro das casas de santo? É o seguinte, toda casa tem regra. Toda casa tem regra, toda casa tem suas leis, toda casa tem seus, não digo dogmas, mas tem o seu limite. Ó, pode fazer isso, isso, isso. Ó, mas aqui já não dá. Damos limite. Tá ok? Vamos começar com o doutrinário. Vou começar quando a pessoa está desperta, né? Quando ela não tá em transe da incorporação e está lá normal, tá? Como a gente fala, ela voltou, né? Está lá em terra. Por os filhos de santo da casa, daqui da casa, da minha pelo menos, o que acontece? Tem as regras que foi comentado em outro vídeo, já estabeleci, são as regras. Eles devem seguir aquelas regras, ok, tal. Mas existe também uma conduta dentro da casa que é explicada, que é diferenciada, que é o quê? Primeiramente é respeito, educação, serenidade, levar as coisas a sério, ter compromisso com a espiritualidade, ser correto, reto agir, reto pensar, reto viver, fazer as obrigações com fé, com coerência e fazer tudo certinho dentro da linha. Mantenha-se na linha. Basicamente é isso. Tá ok? Mas tem um detalhe. Tem certas pessoas que demoram um pouco para se acostumar, né, com essas regras, não só explícitas como implícitas, como essas que eu comentei agora. Não que não é comentado, obviamente é comentado e é explicado. Mas como educação e respeito, e pelo menos creio que a pessoa, e comprometimento é uma coisa que eu creio que vem de berço, alguma dessas coisas, e outras vêm de você mesmo, de você alcançar seus objetivos, você mesmo ter essas reflexões de si mesmo, o que você quer ser como pessoa, não só para o coletivo, mas para você mesmo como um indivíduo. Creio que isso já vem da pessoa. Obviamente é explicado, é restabelecido aqui, eu sempre pego no pé, sempre converso, sempre explico, sempre mostro tudo certinho. Ocorre de algumas pessoas passar pelo processo de acostumar, de se adequar à casa, né? Varia. Normalmente não passa de 2 meses a 3, que é o tempo vou dizer assim, tempo de experiência que a pessoa vai tendo na casa e ela vai vendo aonde ela está se metendo, por assim dizer. Ok? Mas temos também a conduta, obviamente, do doutrina do respeito às pessoas, não só os irmãos de santo, mas também aos de fora, os visitantes que vêm à casa para visitar e tal, vir conhecer, tomar um passe, levar uma garrafada, tomar um passe, escutar uma palavra. Tem que se ter respeito com essas pessoas de fora também, com os consulentes principalmente, afinal de contas, são eles que a gente tem que ajudar. Aqui, igual todo centro, é um hospital e tem os pacientes. Eles têm lá porque eles precisam de algo que aquele hospital vai oferecer. Se um médico for desrespeitoso, mal educado, grosseiro, eu não voltaria em hospital tal, um exemplo. Fui no hospital lá, hospital Saracena. Aí o médico Adalberto foi o pior ser humano para mim. Não me desrespeitou, foi grosseiro, foi assim, uma beleza. Eu não vou voltar lá no hospital, já até esqueci o nome, Saracena, eu inventei. Eu nunca mais vou voltar lá. E também não vou indicar aquele hospital para ir. Porque eu estou indo lá buscando um auxílio, buscando uma melhora, uma qualidade, né? Buscando qualidade, não só de serviço, mas um retorno de saúde ou qualquer coisa que seja, e tudo isso na analogia que eu estou fazendo. Obviamente vocês estão prestando atenção e estão entendendo. Eu não vou indicar, porque se eu estou indo para um lugar que eu creio que vou me sentir bem, que vai dar tudo certo e vou sair melhor do que eu cheguei lá só
porrada de ignorância e não tem para que eu indicar ou voltar, retornar lá, entendeu? Então, as mesmas coisas é para os consulentes, para os pacientes que passam no centro, pelo menos aqui, na minha casa. Aqui. Nós temos que ser educados com eles, ser o mais hospitaleiro possível, ser educado, hospitaleiro, gentil, tranquilo, entendeu? Coerente, saber como lidar com as pessoas, tá certo? Para que não haja nenhum tipo de, não digo nem mal interpretação, para não ter nenhum tipo de, vou dizer assim, para não ter nenhum tipo de quizila da pessoa, do paciente, igual o que eu comentei agora, da analogia do hospital e tal. Entendeu? Para não ter nada, porque senão a pessoa fala assim, não, lá, não, ali o povo é grosseiro, ali o povo não respeita, ali o povo é grosseiro, o povo é ignorante demais, é melhor você não ir lá não, eu não vou. Nisso, como em boca a boca vai a Roma, aí a casa sai ruim por uma atitude de um filho que foi ignorante. Às vezes por falta de esclarecimento, às vezes por falta de educação dele mesmo, entendeu? Porque a educação vem de berço, tá ok? E assim, quando é com seres humanos despertos, é um pouco mais fácil. Por que eu estou falando de ser humano desperto? Porque nós temos que entender uma coisa. Nem todos sabem as regras da casa, principalmente os de fora, eles não vão ter noção. E os espíritos são a mesma coisa, o espírito não é onisciente, ele não vai saber ele não vai saber por inteiro as regras daquela casa assim que ele entra. Que assim que aquele filho entra, que aquele médio dele entra. Ele não vai saber. Então ele vai aprender. E também é questão de evolução. Todos nós estamos evoluindo, tanto nós vivos quanto os invisíveis, por assim dizer. Nossos mentores, eles evoluem junto com a gente. É tudo uma escada, uma longa escada. Obviamente, eles têm mais conhecimento, estão mais esclarecidos de muita coisa que a gente não tem a noção ainda. Mas eles também estão aprendendo. Também estão aprendendo. Palavra de seu Zé. Não só de seu Zé, mas de muitos aí, de meus mais velhos, até de meu pai caboclo, eu já ouvi isso. Que todo mundo está aprendendo, todo mundo está aqui para aprender. Entendeu? Então, o seguinte, conduta doutrinária, agora para os mentores, né? Eu falo como se eles fossem assistir, né? Mas é eu explicando para vocês, porque aí sabe como é feito a dinâmica na hora quando tiver os mentores, né? Os mestres, os caboclos, que seja. Aí chegava no mestre, no caboclo, conversado e explicado, ó, meu velho, aqui a casa é assim, assim, assado, não pode fazer isso, isso e isso, tem que tomar cuidado com certos tipos de palavras, porque eu sei que o senhor veio de um outro tempo, tem que botar isso na cabeça também, gente, que os espíritos vêm de uma outra época, de uma outra era. Temos que atualizá-los, por assim dizer. Entendeu? Para eles entenderem como falar, como agir e como ter uma... Oh, meu Deus, como ter uma o quê, Jesus? Ô, Salonguinho, ajuda a encontrar a palavra que eu perdi, que eu dou 3 pulinhos. Para eles terem uma boa... Enfim, para eles terem o jogo de palavras, ter a falácia boa com os consulentes e os pacientes que vierem, para não ter nenhum tipo de quisilo ou palavras mal interpretadas. Obrigado, Salomão, daqui a pouco eu pulo. Bota na conta. Entendeu, gente? Então é o seguinte, chega lá pro mestre, pro caboclo, meu velho, assim, assado, ó, a casa não pode mexer com isso, isso e isso, não fazendo amarração, não fazendo trabalho assim, não, o senhor não, eu sei que o senhor veio de um tempo, tu tem que tomar muito cuidado com as palavras, como o mundo de hoje está muito diferente, é um pouco mais suscetível, mais sensível, na verdade. Então temos que tomar cuidado, meu velho. Seja educado, tudo tranquilo, mas sem passar de um limite, entendeu? Porque senão a pessoa pode interpretar como a pessoa pode achar que o médico está marmotando, e está dando em cima, ou está dando uma crítica muito assim, muito pessoal. Não que os mestres dos caboclos não façam, mas não é questão, não é a fala, é a forma de falar. Temos que saber como falar, não é o que falar, é como falar, tá ok? Para não ter nenhum tipo de até agora essa palavra não chegou,
salunguinho, não vou pedir outro para salunguinho não, porque eu já estou devendo 3 pulinhos. Se eu for, aí vai 6, aí a minha conta fica no vermelho com salunguinho. Mas enfim. Os mestres vêm, é conversado, explicado tudo direitinho, para não ter nenhum tipo de quizila, vou dizer quizila. Mal interpretação, isso. Pode ter nenhum tipo de mal interpretação para quê? Para que não tenha nenhum tipo de quizila, não só, eu estou repetindo demais quizila porque eu estou tentando lembrar de uma palavra, de uma situação que ocorreu há muito tempo atrás. Vou contar aqui, mas não vou recordar no momento. Mas enfim, é ensinado, é explicado para o mestre vai entender. Ele vai compreender, porque ele sabe que o mundo de hoje está diferente, ele sabe que o mundo evolui. Entendeu? Então o mestre vai entender e vai se adequar, igual o médium vai se adequar também. Fica tudo tranquilo. Entendeu? Aí fica tudo tranquilo, tudo na paz. Aí vem a melhor parte. Porque quando os pacientes veem e falam assim, nossa, eu já atendi com aquele mestre, pensa num mestre educado, um caboclo educado. Dá briga, puxa a orelha e tudo. Às vezes eu prefiro um murro do que às vezes dar uma palavra chuca com ele, mas é um mestre muito bom, muito educado, muito gentil, muito gente boa, faz rir, alto astral. Ó, ele é um pouco mais sério, mas ele é bem assertivo nas coisas, bem educado, ele é bem compreensivo. Isso conta, ponto. Principalmente para o médium e para o mestre também, que sabe que estão andando certinho. E estão fazendo certinho, porque o melhor resultado que a gente pode ter não é a gente vendo, ou a gente falando para nós mesmos, que nós temos o ego. Mas é quando as pessoas vêm e elogiam e falam para você. Isso é a melhor coisa que tem. Não, oh, mas seu caboclo é muito bom, falou isso, ó, tá uma maravilha, tá de parabéns. Cara, isso aqui melhor do que ganhar na loteria. Tá certo? Então é dessa forma que se tem uma conduta doutrinária. Tá ok? Obviamente tem outras questões. Igual eu expliquei nas regras, outra questão de conduta. Se você é um médium, entrou para casa e é menor de idade, só com a noção dos pais ou responsáveis, e dentro da casa você não bebe. Você pode ter 17, você pode fazer aniversário dia 15. Dia 14, você veio do terreiro, posso beber? Não. Você tem 17, né? Vamos fazer aniversário amanhã. Não, amanhã você bebe. Aqui você não vai beber, você não tem 18 ainda. Mas e se der meia-noite? Se der meia-noite também não, porque você chegou aqui com 17. Você pode ir embora, quando você voltar, aí tá liberado, tudo tranquilo. Entendeu? Não beber, não fumar, tá certo? Vai ficar só na tranquilidade ali, e o mentor entende isso, porque o mentor sabe que é um corpo jovem, então ele tem que compreender. O máximo que dá para fazer é pegar aqueles copos de uísque, botar aqui, um filetinho de pinga e o resto tudo de água, e olha lá, para deixar do lado, para ter a força do elemento água e o elemento fogo, né? A cachaça na água ardente. Mas mesmo assim o médico não vai beber, vai ficar só ali para a entidade usar assim, para pegar a energia, tá ok? Enfim, mas tem muitas outras questões, principalmente questão de conduta, a questão do respeito com as pessoas, não só com os filhos de santo, com os irmãos de santo, mas com os pacientes, não só você, médium, mas como o seu mestre também. Como conversar com o seu mestre? Vamos dizer que não deu tempo, por um acaso, de fazer chamar o mestre, o caboclo, o mentor, que seja para conversar. Caso não teve, é comentado com o médium, e a gente faz assim, meu filho, vai lá, concentra, chama o seu mestre e explica para ele, que depois vai ser explicado pelo sacerdote da casa ou pelo guia-chefe da casa. Vai chegar e vai conversar com aquela entidade. Entendeu? Porque é assim na terra como no céu. Se a gente não sabe as regras de uma casa, eles também não vão saber. Entendeu? Aí, se nós seres humanos achar que as entidades são onipotentes, oniscientes, onipresentes, aí nós está ficando doido. Entendeu? Mas um outro vídeo eu vou explicar essa questão. Que a entidade não sabe de tudo, a entidade não sabe da sua vida toda. Tem que ter um diálogo, principalmente para você liberar a energia e falar. Mas isso é um detalhe que vai ser comentado em vídeos posteriores. Posterior, que anterior, misericórdia. Tá certo, gente? Então, que vai ficar por isso mesmo, não, pelo amor de Deus, vai ficar por isso o vídeo hoje.
né? Que a Santa Jurema Sagrada abençoe vocês com muita paz, saúde, prosperidade, muita felicidade. Espero que um pouco do que eu falei sirva de alguma coisa. Tá ok, gente? E até mais ver. E eu tô apanhando até hoje como é que faz para coisar esse trem aqui. Esse controle, ele me acompanha, já tem desde dos primeiros vídeos, eu nunca sei usar esse troço. Então, às vezes eu não sei quando ele está ligado, quando ele está desligado, quando dá para ligar ou quando dá para desligar, porque é melhor do que eu vir assim na frente e meter o dedo no meio aí. Eu acho que já foi. Eu não vou cortar esse vídeo não, vai ficar esse final maravilhoso, de eu apanhando pro controle, já tá mais de 20-0 para esse controle aqui, tá ok? Mas enfim, detalhes. Fiquem com Deus e até mais ver.